João capítulo 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. A mensagem de hoje trata do seguinte, irmãos, de que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso. Não foi. Muita gente acha assim, Jesus veio e me ensinou e foi um homem bom. Essa é a ideia popular. Um homem bom, um homem de paz, e mataram Jesus. Puxa vida, mataram Jesus, não podiam ter feito isso. A morte de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso, mas foi um exemplo. Exemplo. Os irmãos sabem que quem aqui é pai, eu não tive essa bênção de ser pai, mas muitos irmãos foram pais aqui. E já brincaram com seus filhos pequenos de uma luta, ou de uma queda de braço, ou até de futebol, né? Deixava o gurizinho fazer um gol. Se for pai de menina, verdade também, mas também deixava fazer gol no seu? A Karen é filha menina, mas ela luta, tá? Então, às vezes, ela briga com o Adriano, e Adriano deixa, né, Adriano? Ela te bateu um pouquinho, não deixa? E também, quando você deixa o filho seu fazer um gol em você, ou você perde na queda de braço o filho, quer dizer, irmãos, que educacionalmente, o pai está fingindo que o filho tem esse poder, que a perda da disputa pelo pai, ele perdeu porque o filho foi forte, mas não, foi porque o filho foi para encorajar o filho, né? Então, a visão do filho em relação ao pai é que ele é um super-herói, é que ele é super forte, ele é super valente, ninguém derruba o pai dele, mas eu consegui derrubar o meu pai, né? Preste atenção nessa ilustração, porque às vezes a gente acha, como eu falei antes, que as pessoas mataram Jesus Cristo porque o prenderam e o torturaram e o açoitaram, e Jesus ficou ali preso sem ter o que fazer, e por fim mataram Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes disso tudo acontecer, ele fala para nós que ninguém tira de mim a vida. Ninguém tira a vida de mim. Eu dou espontaneamente. A gente vai falar um pouco, muito rapidamente, sobre responsabilidade humana e soberania divina, os decretos eternos do Senhor e a responsabilidade humana que nós temos em relação a isso. Mas antes, vamos ao contexto. O contexto é o seguinte: Jesus segue curando e ensinando na sua missão aqui na terra, acerca de sua vinda e do reino dos céus, predizendo o seu plano de salvação e de como a sua vida se dará em favor de muitos. Aí ele vem falando que ele é a água da vida, que ele é o pão da vida, que ele é o bom pastor, que ele é a porta. Aí tem uma confusão danada que ele consegue curar um cego de nascença, que até então ninguém tinha conseguido curar esse cego de nascença. Isso deu um pano para a manga lá. Mas aí Jesus, ensinando mais do que isso, ele fala em relação à vida dele, em relação ao sacrifício dele. E a primeira lição que a gente tira aqui está no versículo 17, que é: o Pai ama pela obediência. A obediência e a disposição de Jesus Cristo faz com que o Pai o ame. O Pai me ama. É uma relação da Trindade, de amor intenso, pela obediência ao plano de Deus. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida. Eu dou a minha vida, que é o sacrifício vivo. Sabe o que é o sacrifício vivo? É o sacrifício que não se debate. Quando você vai sacrificar, por exemplo, um porquinho. Assim, todo mundo tem pena do porquinho, mas todo mundo come bacon, não come?
Come presunto? Come, então, enfim, a vida é assim. Mas vocês já viram como um porquinho ele é batido? Você deve saber. Chora que nem criança, né? Dá uma pena danada. O porquinho esperneia, o porquinho chora, a ovelha também chora, o cordeiro também chora. Enfim, ninguém quer ser sacrificado, né? Ninguém. Mas o sacrifício vivo que Jesus fala, que está escrito na Bíblia, é o sacrifício espontâneo de quem vai para o matadouro mudo e calado, sem espernear, sem dar para trás, sem titubear, sem duvidar. Ele vai espontaneamente. Eu dou a minha vida. Foi assim que Jesus se sacrificou por nós, pelo plano divino, para a reassumir. Aqui no texto a gente vê para retomá-la, reassumir, retomá-la. A Trindade na ressurreição, e ela funciona assim: Deus ressuscitou o Filho dentre os mortos, pelo seu poder divino. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem a ver que o Espírito de Deus que vive em nós, e através e por causa do cumprimento que Jesus deu ao plano de Deus, e do selo que é o penhor do Espírito Santo, nós seremos ressuscitados por Deus Pai para a nossa glorificação. A gente acabou de cantar. A gente acabou de cantar esse plano de salvação. Preste atenção, Jesus deu o exemplo para a gente de sacrifício vivo, que vai para o abatedouro sem se debater. E foi ressuscitado pelo Pai, assim como nós seremos ressuscitados pelo Pai. Mas olha como a Trindade ela está presente em todo esse plano de salvação. Jesus Cristo pagou o preço, veio o Consolador, desceu sobre toda a carne, nós somos hoje a habitação do Espírito Santo. Por causa desse Espírito Santo que habita em nós, o dia que nós fecharmos os nossos olhos, que Deus recolher o nosso espírito para junto de si, no tempo certo, por causa desse Espírito que é o penhor da nossa salvação, Jesus Cristo virá e glorificará o nosso corpo. Seremos ressuscitados pelo Pai. Então nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo no nosso plano de salvação. A Trindade está presente para reassumir a sua vida e a minha vida, glorificada. Glória a Deus por isso. No versículo 18, o Pai dá autoridade e poder ao Filho para a sua obediência. Não adianta o Filho ou nós falarmos que nós vamos obedecer ao Pai, se esse poder e essa vontade e essa fé não vier do alto. Ninguém tem força suficiente, mas é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Esse poder vem do alto. Jesus fala: ninguém tira de mim, ninguém tem a força e o poder para assassinar com violência a Jesus Cristo, se Ele não quisesse. Se Ele não quisesse, desceria um simples anjo e acabaria com toda a nação de Israel. Era só Ele dar ordem para os seus anjos. Ele entregou espontaneamente, ninguém tirou a vida de Jesus. Só Deus tem autoridade para vivificar, para matar ou para permitir que esse ato aconteça. Nós temos a nossa vida, ela tem um prazo de validade, porque o nosso corpo ele é corruptível e ele envelhece. Mas temos as pessoas que são interrompidas na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta. Nós ficamos tristes com isso, pela saudade, pelo que deixou de acontecer. Todos nós temos histórias para contar de entes queridos que se foram antes do tempo. E esse antes do tempo, a gente coloca uma interrogação diante do tempo. Deus permitiu que ele se fosse. Algum propósito Deus tinha nisso.
Só Deus permite que a vida seja tirada. E Deus permitiu que a vida de Jesus Cristo fosse tirada. Vocês lembram que eu falei que não foi um acidente de percurso, foi um exemplo que Jesus deu. E a gente vai chegar lá. Continuando no versículo 18, eu espontaneamente a dou para o cumprimento do plano de obediência. Jesus, com diligência e por amor a Deus Pai, entrega-se a si mesmo para satisfazer o cálice da ira de Deus, pelo plano de Deus. O próprio Deus, Emanuel, que encarnou e desceu entre nós, tudo é plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Desde o Éden até os dias de hoje e até os dias que virão, Deus é o Senhor da história, é o Senhor da minha história, é o Senhor da sua história. Todas as coisas que acontecem ou são decretos divinos e soberanos e eternos, ou pela permissão de Deus. E Jesus deu a vida espontaneamente. E o Pai lhe deu autoridade para entregar e para reaver a vida dele. O poder divino de Jesus. Quando ele fala isso, se você for olhar no versículo 19, fala, por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Porque até os inimigos de Jesus, até as pessoas que queriam matar Jesus, depois dessa afirmação que o Pai me deu autoridade para entregar a minha vida e para reaver, assim, não é possível. E aí eles continuam falando. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam, essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos de um cego, aquele cego de nascença? Os judeus confabulavam entre si, gente, não é possível, será que é? Não. E tem os descrentes, e tem as pessoas que acreditavam, não é possível, com todos esses sinais. Jesus Cristo tem autoridade dada pelo Pai para entregar, rever a vida. E ele fala isso no final. Este mandato, esta ordem, esta missão, eu recebi do meu Pai. É por isso que Deus me ama. Porque eu recebi dele uma ordem, e por causa desta ordem, ele me ama. Por causa da obediência desta ordem, ele me ama. Sejamos nós, irmãos, sejamos nós também amados pelo Pai, porque cada um de nós tem uma missão aqui. Cada um de nós, Deus deu uma ordem, Deus deu um ministério, Deus deu um dom. Que nós sejamos amados pelo nosso Pai, pelo que fazemos no nosso Pai. Deus nos ama desde a eternidade. Nós não vamos conquistar mais ou menos amor do Pai pela nossa obediência, porque Ele já nos ama pela eternidade. Mas se a gente quer satisfazer e ter o amor do Pai, um amor alegre, alegria no nossa conduta. A gente cantou isso também hoje. Tão grande é o seu amor, e falei sobre isso de manhã também, que tanto faz o mal ou o bem que você faz, não vai diminuir ou aumentar o amor que Deus tem sobre você. Você é ovelha do Pai, você é filho do Pai. E não importa, Jesus jamais é surpreendido por qualquer ato que você venha a fazer durante a sua vida. E aí, para concluir, irmãos, para nós podermos irmos para a ceia, Jesus veio a nós com a missão dada por Deus Pai. Ele veio para morrer. A sombra da manjedoura, quando Jesus nasceu lá na estrebaria, ele foi colocado numa manjedoura, mas à sombra daquela manjedoura havia uma cruz. Havia um cheiro de morte naquele bebê. Jesus não só nos salva pela sua morte, mas nos salva pela sua vida. Bastava ele nascer e morrer. Mas não, ele viveu e ensinou e curou e cumpriu a promessa de Deus para o seu povo de que o Messias viria. E ele mostrou isso através de todos os seus milagres,
todos os ensinamentos, todos os mandamentos. Apesar da culpa que recai sobre os carrascos e traidores de Jesus, isso não tira de Jesus a glória da conclusão do plano. E aí nós vamos falar um pouco de responsabilidade humana e soberania divina. Os fariseus incitaram o povo para que Jesus fosse crucificado. Existia um plano de governo que Jesus estava prejudicando. Havia todo um conluio para que Jesus fosse crucificado. Mas, e esse conluio é real, as pessoas pecaram, mataram o Messias. Só que, apesar de que as pessoas acharam que estavam tramando contra Jesus, tudo isso era plano de Deus. Assim como Judas, que eu estava falando com Cristina antes de vir para cá. Judas é um tipo de Israel. Você já para pensar nisso? Judas, ele foi instrumento de Deus para a glorificação de Jesus Cristo. Claro, se não fosse Judas, seria qualquer outro. Mas ele foi usado. Está escrito aqui que ele é filho da perdição. Ele tem culpa. Mas ele foi usado no plano de Deus. Assim como Israel também traiu a Deus, se rendendo a outros deuses, buscando ídolos, e Deus castigou Israel. Traidores nós sempre teremos nos nossos meios, que nós possamos perdoá-los e entregá-los para Deus fazer com eles o que bem entender, afinal tudo é dele. E aí vem o exemplo de Jesus Cristo, que para ser glorificado é necessário abandonar esse tabernáculo que nós vivemos, esse corpo, e Jesus foi o primeiro a abandonar esse tabernáculo. Preste atenção, ele é a primícia dos que dormem. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ele dizer para você que você vai ser glorificado e será livre da presença do pecado, ele deu o exemplo para ser a primícia dos que dormem. Então ele precisou sair do corpo carnal dele, ele precisou morrer para que ele pudesse ser glorificado. Para dar o exemplo para todo o rebanho de que todos nós deixaremos esse tabernáculo corruptível, perecível, para que nós possamos um dia sermos glorificados através, junto, em Cristo, para glorificar a Deus para sempre. Amém por isso. E essa é a nossa esperança, esse é o nosso penhor. Esse plano se estende para nós. A quarta e última resolução, irmãos, é que o perdão veio do céu. O primeiro perdão veio de Deus como um exemplo para nós. Deus tinha todo o direito e seria muito justo em derramar sobre nós o cálice da sua ira. Vocês podem imaginar o que é um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, irado? Eu não consigo imaginar. Deve ser uma coisa bem difícil. A Bíblia dá alguns sinais, alguns exemplos do que Deus pode fazer, mas Ele pode fazer muito mais. E Deus quis estar conosco na eternidade. Só que Ele não tolera o pecado. Como que Ele ia fazer isso? Eu mesmo, Deus, Jesus Cristo, vou à terra encarnar para ser homem e Deus, para fazer esse sacrifício por todos os pecadores, em prol de toda a humanidade, para que Deus seja saciado da sua ira. E todo aquele que em mim crê, esse tem a vida eterna. O que não crê já está julgado, já está condenado. Jesus divide
divide a humanidade em dois: os que creem nele e os que não creem nele. O resto, irmãos, como eu falei de manhã, é separação humana. Só temos dois tipos de pessoas na terra: os salvos e os perdidos. Na visão de Deus, temos duas pessoas na terra: os que beberão do cálice da ira de Deus e os que serão poupados da ira de Deus. E se esse perdão ele veio do céu para nós como presente, como um dom, o próprio Deus nos perdoou, nós podemos fazer isso uns aos outros. Nossa dívida era muito maior com Deus, impagável. Um Deus teve que vir para pagar essa dívida. O que é o tropeço do irmão perto disso? Não é nada. Amém? Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa celebração, Pai. Muito obrigado porque o Senhor conduziu a celebração, conduziu a palavra, conduziu a sua ceia. E tenho certeza, Senhor, no coração de cada um aqui presente, ou de cada um que assistiu através do nosso canal no YouTube, sentiu-se abençoado pela sua palavra, sentiu-se acolhido pela sua igreja. Dê-nos, Senhor, uma semana de paz, uma semana na tua presença, que nós possamos estar sempre presentes nas comemorações de comunhão com o Senhor. Não deixemos de congregar, mas também no nosso quarto, com a porta fechada, no quarto do nosso coração, a nossa oração seja constante, a nossa vigilância seja constante, para que o nome de Deus seja pregado para toda criatura, para todo o nosso círculo de amizade, nosso círculo familiar, nosso círculo do trabalho. Que todos possam ver em nós a luz de Jesus Cristo. Guarda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. E agora que o poder de Deus, o amor misericordioso, que as consolações, o penhor do Espírito Santo, a misericórdia, a redenção de Jesus Cristo, o exemplo que Ele nos deu da glorificação que nós haveremos de ver com nossos olhos, haveremos de viver com o nosso espírito, seja com toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra, em todas as épocas, presente, passado e futuro, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém e amém.